Hoje nós vamos falar das equações polinomial do segundo grau ou equação do segundo grau que vocês conhecem, que estão ansiosos para trabalhar, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente precisa conhecer a forma como que uma equação do segundo grau ela é representada. Então, antes disso, nós vamos ter uns probleminhas para resolver. E eu preciso, nós vamos ter um baile de formatura, tá? E nesse baile nós temos alguns convidados e depois nós temos também que nos preocupar em receber bem os nossos convidados. Então, para isso, nós vamos ter que calcular a área, né? Então, vamos lá. Inicialmente, o que acontece no meu baile? O A convidou a X² para ir ao baile com ele, porque ele acha ela muito estilosa. Então, o A chama o X², certo? Já o X chama o B. Então, o X fica muito feliz, porque o B aceitou o convite, certo? Mas, como nem todos têm parzinhos, o C ficou sozinho e não conseguiu convidar ninguém para ir ao baile. Mas ele também vai ao baile e também vai se divertir, não é isso? Então, vamos lá. Nós já temos os convidados do nosso baile. Agora, nós temos um problema, que é organizar o salão. Para que a festa seja maravilhosa, nós precisaremos ter um palco e uma pista de dança, como está descrita nesse esboço. Então, eu tenho que ter uma pista de dança que tem x mais 2 comprimentos de largura e x mais 2 de comprimento e x de largura, ok? Então, para calcular essa área, nós vamos pensar um pouco. Se eu tenho 480 convidados, cada 4 convidados eu vou deixar equivalente a 1 metro quadrado. Então, eu vou ter que ter uma pista com 120 metros quadrados. Se o comprimento da pista é x mais 2 e a largura é x, x que multiplica x mais 2 tem que ser igual a 120 metros quadrados de área. Aplicando a distributiva, nós vamos encontrar x² mais 2x igual a 120. Igualando a zero, nós passamos a ter aqui uma equação, um polinômio de grau 2. Esse polinômio de grau 2 está igual a zero, portanto, ele representa uma equação polinomial do segundo grau, ok? Agora, vamos lá. A equação do segundo grau, ou equação polinomial do segundo grau, ela sempre será representada por um polinômio, certo? E esse polinômio vai ser ax² mais bx mais c igual a zero, em que o a e o b e o c são números reais. A, b e c sempre serão reais, certo? O a nunca pode ser zero. Por que não? Porque se o meu a for zero, eu passo a ter uma equação do primeiro grau. Se eu fiz a for zero, zero vezes x² dá zero. Se aqui for zero, ó, nós temos bx mais c, que é uma equação do primeiro grau. Essa forma, x² mais bx mais c igual a zero, nós chamamos de forma reduzida da equação do segundo grau. Então, isso aqui é uma forma reduzida. O a
é sempre o coeficiente de x², o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente, ok? Então, nós vamos lá. Retomando a equação do baile, com o probleminha lá da pista, né? A pista do baile vai ser representada, o tamanho da pista vai ser representado por x² mais 2x mais 120 igual a zero. Eu tenho o termo A valendo 1, B valendo 2 e C valendo 120. Então, tanto A como B como C são números reais, diferentes de zero, certo? Toda vez que eu tiver equações em que A, B e C são diferentes de zero e são reais, eu passo a ter equações completas, correto? Na letra A, 2x² menos 3x mais 6 igual a zero. A igual a 2, B menos 3 e C 6. Os três coeficientes são diferentes de zero, portanto, ela é uma equação completa. x² menos 4x, vocês percebem? Ó, aqui é um polinômio com três termos, aqui é um binômio. Esse binômio, o A vale 1, o B menos 4 e o C vale 0, certo? Então, eu tenho aí uma equação incompleta de C. x² menos 25 igual a zero. Nós temos também o termo A e o termo C. O termo B está valendo zero, portanto, ela é uma equação incompleta. As equações do segundo grau completas, elas são completas quando A, B e C for diferente de zero. Certo? Então, a equação do segundo grau completa é quando eu tenho A, B e C diferente de zero. Eu coloquei aqui para vocês observarem 4 exemplos. Se nós observarmos todos os coeficientes deles, nenhum dos coeficientes A, B e C é zero. Então, todas são equações completas, ok? Depois, nós vamos falar das incompletas. As incompletas podem ser incompletas de B e podem ser incompletas de C. Quando eu tenho x² mais 5x igual a zero, é uma equação do segundo grau incompleta de C. Porque o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 0. Menos 3x² mais 12. O A é menos 3, o B é 0 e o C é 12. Ela é incompleta de B. O B está sendo 0 aqui, ó. 4x² menos 36x. O A é 4, o B é menos 36 e o C é 0. Portanto, ela é incompleta de C. Menos x² menos 16 igual a 0. O A é menos 1, o B é 0 e o C é menos 16. Portanto, ela é incompleta de B, ok? Agora, como que eu resolvo as equações incompletas de B? E como que eu resolvo as equações incompletas de C? Quando elas são incompletas de B, nós vamos resolver buscando conhecimento na equação do primeiro grau. As equações incompletas de B, elas vão ter letra e número. x² menos 16 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? x² é igual a 16. Letra de um lado, número do outro. Contrário da potência, não é a raiz? X é igual a mais ou menos raiz de 16. Quem é a raiz de mais ou menos 16? É menos 4 e mais 4. Então, quando eu tenho uma equação incompleta de B, eu vou ter duas raízes opostas. Tá? O próximo.
x² menos 49 igual a zero, mesma coisa, nós temos letra de um lado e número do outro, raízes opostas, menos 7 mais 7, certo? Depois, x² menos 20 igual a zero. X² igual a 20, x mais ou menos raiz de 20, que vai ser menos 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5. Por quê? Porque o raiz de 20 não é exato, tá? Então, nós vamos ter uma raiz positiva e uma negativa. Esse número é um número irracional. Essas raízes pertencem aos reais, mas ela é formada por números irracionais. 3x² menos 243 igual a zero. 3x² igual a 243. x² vai ser 243 dividido por 3, que vai dar 81. Raiz de 81, menos 9 e mais 9. Todas as vezes que o meu b for zero, eu vou ter raízes opostas. E para encerrar, as equações incompletas de C. Para resolver as equações incompletas de C, nós vamos ter x² menos 3x igual a zero e observamos o quê? E no primeiro membro eu tenho algo em comum. Quem é comum aqui? O x. Colocando x em evidência, eu passo a ter x menos 3 igual a zero. O x1. Ó, x² menos 3x igual a zero, o a é 1, b menos 3 e o c é zero. Então, nós colocamos x em evidência, x que multiplica x menos 3 é igual a zero, eu passo a ter o produto nulo. O que é o produto nulo? Quando eu multiplico dois números e igual a zero. Se dois números multiplicados dão zero, é porque um deles tem que ser zero. X é igual a zero e x menos 3 igual a zero passa a ser x igual a mais 3, correto? Então, eu tenho aqui as raízes 0 e 3. E o último exemplo, 3x² menos 18x igual a zero, nós vamos ter 3x em evidência, sobra x menos 6. 3x é igual a zero, x é 0 dividido por 3, x é igual a zero. Sobrou entre parênteses x menos 6. X menos 6 igual a zero, x ao quadrado é igual a 6. Então, as raízes dessa equação, 0 e 6. O que nós vamos lembrar aqui? Toda vez que eu tenho raízes, equações incompletas de B, eu terei raízes opostas. E toda vez que o C for zero, pelo menos uma das raízes será zero, ok? Então, vamos lá, até a próxima.